nossa, falar com o professor sobre algo que ele errou sem medo, com segurança. Aqui, para mim, não cabe, Marcélia. Eu sei que você está pensando sobre isso. Meu professor não aceita, Marcélia. Ih, não adianta. Aqui o professor ele não aceita. Por mais que eu fale, converse com jeitinho com o meu professor, ele não aceita, não. Quando eu indico que precisa mudar e melhorar a prática. E eu entendo quando você pensa sobre isso, porque já deve ter tido alguma discussão. Já virou um clima chato dentro da escola. Já foi alguma situação desconfortável. Mas a gente também tem que pensar, vamos lá, gente, vamos lá, de coordenadora para coordenadora aqui, vai. Vamos ter empatia e vamos nos colocar no lugar do outro, que nem sempre a gente gosta de tudo que os professores falam para nós. Não é verdade? O professor também não vai gostar de tudo que você vai falar para ele. E é natural que ele não goste de algo que você está orientando e precisa mudar ou melhorar na prática dele. É natural, ok? E além de ser natural, eu quero dizer que, apesar de ser natural, o seu papel de coordenadora está muito mais ligado em orientar com segurança para gerar resultado na prática do professor que precisa ser melhorado, sim, do que o seu papel de buscar agradar o professor. Seu papel não é agradar o professor. E quando você fica com medo, e se ele não gostar, você percebe que você está indo para o papel de agradar e não para o papel de se posicionar com segurança, orientar para gerar resultado dos alunos? Percebe que você vai indo para outro caminho? Opa, peraí, o papel da coordenação é gerar resultados dentro da educação. Aí eu começo a querer por outro caminho, mas se o professor não gostar, e se eu desagradar, e se ele questionar, e aí você vai pelo caminho do não seguir o seu papel, mas pelo caminho de agradar. E quando você segue o caminho de agradar, a frustração é ainda maior, porque mesmo assim, o professor não vai te valorizar mais, nem respeitar mais. Pelo contrário, o resultado não vai acontecer, você vai ser cobrada cada vez mais. Então, quando você pensa, ai, Marcélia, mas meu professor, ele não aceita, não adianta falar com o meu professor, ele não gosta, vai criar um clima. Ao invés, supere esse medo, esse desejo de agradar e internalize a importância do seu papel em orientar com segurança. Mas presta atenção, tá? Não é você também querer mandar. Ai, meu Deus, agora então vou ter que mandar, vou ter que impor. Vou falar que ele errou e pronto, acabou. Não, não é esse o caminho. É você orientar, indicar os pontos de melhoria da prática do professor, com respeito, com empatia e principalmente com segurança. E dessa forma que a Débora conseguiu e o professor agradeceu. E foi desta forma, e ainda é, que a Laudísia perdeu o medo de falar com o professor e fala sobre qualquer assunto. Que o Lucas conseguiu no final do ano que a escola dele tivesse melhores resultados do IDEB, com premiações. É dessa forma que você, coordenadora, vai começar o ano preparada, segura para lidar com seus professores, não deixando passar, e muito menos querendo agradar. Coordenadora não procura agradar, coordenadora procura conquistar. Tem uma frase, talvez vocês tenham ouvido aqui, que é mais antiga que a gente, tem uma frase muito importante que eu gosto de dizer sobre questão de agradar. Busque o respeito e conquiste o apreço. Busque o respeito através da sua prática segura com o professor e você conquista o apreço. Esse é o caminho. Esse é o caminho que você vai seguir de agora em diante, junto comigo e com a Carol nessa jornada. Combinado? E tem uma outra dúvida que nasce também quando a gente fala sobre falar com o professor que ele errou, medo e insegurança na coordenação. Eu sei que você pensa assim, mas Marcélia, o público não dá. Na escola é fácil falar, mas na escola pública não dá para falar com o professor, ele não aceita, vira uma discussão. Aí eu te pergunto, mito ou verdade que na escola pública é pior falar com dá mais insegurança e medo para a coordenadora falar com o professor na rede pública? A verdade é que sim, eu concordo, porque nós temos que levar em consideração as particularidades de cada contexto da educação. Olha, no início eu falei, tem escola que, gente, está terminando o letivo de 2022, então cada contexto tem as suas particularidades, ok? E as suas dificuldades. E no contexto público, nós temos algumas crenças da segurança do trabalho, que o professor não aceita, do cargo, e outras questões, indicações, a gente vê muito isso em regiões do Brasil, não é? Então, sim, a gente tem que levar em consideração, e eu entendo quando você fala, Marcélia, falar com o professor quando ele erra, precisa melhorar, mudar a prática, eu me sinto mais insegura, e é mais difícil, eu tenho um maior medo, sim, eu entendo. Só que, no entanto, eu preciso te falar, não se limite, porque da mesma forma que existe a segurança do cargo na rede pública, existe a segurança da lei. A mesma lei
que atribuiu o cargo ao professor é a mesma lei que precisa ser cumprida. Então tenha segurança para pontuar o professor, sim, quando precisar melhorar, com embasamento na lei. A mesma lei que coloca no cargo, vamos assim dizer, é a lei que respalda você, coordenadora. E é o embasamento que vai te dar segurança. E contra fatos, não há argumentos. O professor pode até não gostar do que você vai falar, mas contra fatos não há argumentos. Então, mesmo você que atua na rede pública, pode sim e consegue sim ter segurança sem medo de falar com o professor quando ele precisar mudar e melhorar a sua prática, com embasamento na lei, porque a mesma lei que atribui o cargo é a lei que precisa ser cumprida no dia a dia dentro da escola.